Ora, saudações para todos aqueles que nos vão escutar neste nosso programa que fazemos hoje sobre o Dia da Mãe. Curiosamente, no encerramento de uma semana, ou no curso de uma semana de oração pelas vocações. E quem sabe, se no final desta conversa que vou ter aqui com as minhas convidadas, seremos capazes de fazer aqui um cruzamento entre ser mãe e as vocações que vamos encontrando ao longo da nossa vida. A pastoral da família da Arquidiocese de Évora, procurando assinalar este Dia da Mãe, realiza aqui um programa com estas três mães convidadas sobre o tema Mãe, um tesouro insubstituível. E recorrendo, como é bom de ver nestes tempos, às mais modernas e altas tecnologias de conversação que hoje adotamos por conta deste tempo que vivemos, que são estas plataformas de comunicação à distância. Não é qualquer coisa com que a maternidade esteja muito à vontade de ter relações à distância. Mas a verdade é que nos vamos reinventando e que vamos também, com certeza, mudando a nossa forma de estar, mas se nos perguntassem já diria que é muito difícil ser mãe, é muito difícil ser à distância. Mas estes tempos são mesmo assim, estamos todos a aprender a viver com eles. Em nome do nosso arcebispo, Dom Francisco José, agradeço às três o facto de estarem aqui hoje nesta conversa e de terem dito mais uma vez, como é vosso apanágio, sim. E esta é mais uma das características da mãe. A mãe diz sim, não faz muitas perguntas, aparentemente, diz sim. Portanto, bem-vindas a esta conversa e muito obrigado. Dizer que neste Dia da Mãe que estamos a comemorar, no ano 2020, há muitas mães que estão privadas, ou têm estado privadas de estar com os seus filhos, por conta do tempo que vivemos. E isso deve ser, como é fácil de entender, difícil. Por outro lado, pelas mesmas circunstâncias, parece-me que há mães que têm tido mais possibilidade de estar mais tempo com os seus filhos perante este tempo que vivemos. O recolhimento das nossas casas convidou o mundo todo para o seu interior e fez com que as famílias passassem a viver algumas mais tempo juntas. E é nestas duas realidades que estamos a viver agora. Mães que de repente se viram afastadas dos seus filhos, que os deixaram de receber na sua casa, que os deixaram de conviver com eles, mas por outro lado mães que passaram a estar mais tempo com os seus filhos. E obviamente estas mães que estão mais tempo com os seus filhos, mais uma vez, são tudo. São mães, são professoras, são catequistas, são informáticas, são isto tudo, não é? Portanto, esta realidade impele também aqui as mães para um papel diferente. A verdade é que o Dia da Mãe lembra-nos que ser mãe é o tempo todo e que todos os dias, em todas as condições, em todos os tempos, estejam elas longe dos filhos ou estejam elas mais próximas dos filhos. Ser mãe é sempre e será sempre ser mãe. Ser mãe é também igual a um bilhete de ida para uma viagem que não sabemos como vai ser e que nem onde nos vai levar. A mãe compra este bilhete de ida e a viagem é o resto da sua vida. Ser mãe é um dia para que seja mãe a vida toda. Assinalamos este Dia da Mãe com esta verdade. Ser mãe acontece um dia, pela primeira vez, e todas as minhas convidadas foram mães um dia pela primeira vez, mas a verdade é que esta é uma viagem para a vida toda. Começava convosco esta conversa invocando também neste dia Maria, a mãe de todo o mundo e aquela mãe que nos foi entregue
na cruz, vejam bem, no dia em que vê partir o seu filho, e ele próprio, antes de lhe dizer para ela ficar bem, ela disse-lhe, vai ficar tudo bem, e entrego-te aqui este discípulo que eu sempre amei. E esse discípulo somos todos nós, e desde esse dia que somos filhos desta mãe do céu que zela por nós. Invocava convosco este grande sinal de amor que inspira todas as mães a aceitarem os seus filhos e todos os filhos a zelarem pelas suas mães. Por isso, assinalando este dia de uma forma diferente, aqui temos hoje estas 3 mães que disseram que sim, mais uma vez, a este convite, e por isso voltamos a agradecer. Muito bem, vou-me calar, até porque eu não sou mãe. Aquilo que vos vou pedir agora era que dissessem o vosso nome, a vossa idade e de onde vêm, basicamente isso, há quanto tempo são mães, e depois que no final dessa apresentação nos dissessem o que é ser mãe numa única palavra. Eu vou dar a palavra à Conceição Murcho. Pode ser, Conceição? Eu chamo-me Maria da Conceição, tenho 56 anos e fui mãe pela primeira vez há 32 anos. Ser mãe é entrega total, é algo que nos transcende, é algo incomparável. Transcende-nos, é tudo, é o nosso tudo. Um amor incondicional, inconfundível. Já disse muitas palavras. Já disse muitas, e não foi só a sua boca que disse, foram os seus olhos também que disseram muitas coisas que não se chegaram a ouvir. E Patrícia, passava agora a ti então. Eu sou a Patrícia, sou de Monforte, tenho 40 anos e sou mãe há 10. E para mim, ser mãe é, além daquilo que a Maria da Conceição já disse, ser mãe é dar tudo, é abdicar de tudo pelos nossos filhos, pô-los acima de tudo, deixarmos nós por eles. Acho que é isto. É crescer, é aprendizagem, já disse também muitas, mas para mim ser mãe é isso. Vocês entusiasmam-se e dizem muitas palavras bonitas. Nina, diz-me tu. Eu chamo-me Nina, tenho 30 anos e sou mãe há 3 anos e meio, mais ou menos, já quase 4. E ser mãe numa palavra, ainda um bocadinho inspirada por um momento que ontem tive a oportunidade de ver via UTIS. É luz. Eu vou tentar não chorar, sou muito chorona. Vou tentar não chorar porque acho que o assunto, ainda por cima, também para além de ser mãe há 3 anos, sou também agora há 6 meses, portanto ainda difere aqui muita coisa. E então, mas acima de tudo, é luz. Se uma palavra é luz, eles são a minha luz, eles guiam-me, eles dão-me força, eles são luz para mim, na minha vida. Eu reforçava 2 coisas. Não temos para esta emissão seguro para choros, não tratámos disso. E reforçava também esta verdade que a Nina, entre nós, agora é a mãe há menos tempo. Já foi mãe pela segunda vez há 6 meses, não é, Nina? Portanto, temos aí as emoções todas à flor da pele. Muito bem. Muito bem, muito obrigado. Ora bem, eu gostava de saber, e podíamos seguir aqui a mesma ordem, se vocês não se importassem, no vosso caso, de cada uma de vós, se ser mãe foi assim um desejo profundo, ou se por outro lado foi apenas uma das etapas da vida que tinha que ser e que se foi promovendo na nossa vida, ou por outro lado foi assim um desejo muito profundo que levou algum tempo a amadurecer no vosso coração? Não, eu fui mãe 2 vezes e foram
uma gravidez pensada e filhas muito amadas desde o primeiro minuto. Muito amadas e muito desejadas. E eu ainda acrescentaria mais, se me permitem. Atrevo-me a dizer que ser mãe é um bocadinho aquilo que São Paulo diz. Uma mãe tudo crê, tudo desculpa, uma mãe tudo perdoa, uma mãe está sempre à espera de um filho de braços abertos, independentemente de tudo. Mãe é tudo. É mais que tudo. Encontra-se com Jesus na plenitude. E esse era um desejo de menina, São? Sim, sempre foi um desejo ser mãe, e quando até brincava, as minhas brincadeiras eram sempre aquilo um bocadinho que eu convivi também desde a minha infância, aquilo que os meus pais me faziam, eu replicava, como é normal nas crianças, os filhos, o ir à escola, portanto, as minhas filhas, às vezes é como os beijos, ainda hoje, e elas até se chateiam comigo, porque às vezes não gostam, há uma delas que não gosta muito de beijinhos, a mais nova gosta mais, mas eu acho que o amor vai crescendo ao longo da vida, e nós vamos confrontando com muitas circunstâncias da nossa vida, muitas realidades, e o amor vai sempre crescendo, vai sempre cada vez sendo maior e valioso, e uma mãe está sempre de braços abertos para acolher o filho. É a voz da razão, é a voz do sentimento, é a voz acolhe quando o filho está triste, quando o filho está alegre, com as vitórias, os fracassos. Uma mãe, na verdadeira acessão da palavra, e temos que dar graças a Deus por isso, porque há muitas mães que infelizmente não tiveram as mesmas oportunidades do que nós e são excluídas da sociedade. Muitas mães que vivem na rua, que não foram acolhidas, não foram protegidas na sua infância, não tiveram um colo. E nós hoje muito facilmente lhe apontamos o dedo, mas elas não tiveram as mesmas oportunidades que nós. Portanto, eu acho que o Dia da Mãe é sobretudo um dia de grande louvor e agradecimento por nós termos tido a oportunidade, e eu falo por mim, de ter crescido e ser feliz e ter tido uma infância feliz, ainda que tenha vivido sempre desde os 12 anos com a ausência da figura paterna. Mas tenho que dar graças a Deus porque a minha mãe foi a mãe, foi o pai e acompanhou-me na minha educação. E eu tive sempre a oportunidade de ser amada, por isso é que eu hoje amo as minhas filhas e por isso é que as minhas filhas vão amar os filhos que ainda não têm, mas que um dia irão ter, se Deus quiser. E já disse coisas a mais. Muitas coisas, por isso é que a convidamos para vir, porque você diz sempre muitas coisas. Patrícia, então. Eu também fui mãe. Quando fui mãe, foi uma filha pensada e foi uma filha desejada. Depois do casamento achámos que sim, demos um tempinho para nos adaptarmos e assim que, mas foi desde o primeiro momento em que comecei a minha relação e depois o casamento com o meu marido, claro que sim, foi uma menina muito desejada e que o pai queria muito uma menina e veio logo esta menina e veio com muito amor, é uma menina muito mimada, muito amada e que nos veio ensinar, e principalmente a minha mãe, e tu que me conheces bem, deixei de ser tão fria, deixei de ser tão insensível como diziam, passei a ter, na maioria das vezes, as lágrimas atrás das orelhas e é uma menina que me veio fazer sorrir mais e puxar muito por mim e que sem qualquer pudor me ensinou a dizer sempre amo-te, gosto muito de ti, amo-te infinitos e pronto. Veio-me ensinar a ser mãe e a dar mais de mim, mas foi uma menina muito desejada e muito amada. E a Patrícia com 14, 15 anos, 16 anos, desejava ser mãe ou isso era qualquer coisa que não estava no... Acho que sim, brincava às mães e aos pais, sempre tive bons exemplos porque tenho a melhor mãe para todas nós, a nossa mãe é sempre a melhor mãe, mas tenho uma mãe fantástica
que nos ensinou a sermos as mães que somos hoje. Tenho mais 2 irmãs e também elas umas excelentes mães, e não podia ter melhor exemplo de entrega e de amor do que a minha mãe. E acho que foi nela que fui beber esta vontade de ser mãe, mas ainda me falta muito para conseguir ser a mãe que ela é para nós. Muito bem. Nina. Um bocadinho ali à semelhança da Maria Conceição, começou o discurso também a falar da infância. Eu vejo-me aí, em que brincava, em que tinha o meu nenuco, em que, portanto, muito este sentido de querer ser o meu filho. A minha infância, em especial com uma amiga, sempre foi as mães e os filhos, nem havia a figura paterna, éramos nós, as mães e os filhos. E depois, no fluir disso, fui educadora. Portanto, mãe, educadora, Maria, educadora. E então, um bocadinho aqui pelo amor à criança. E depois, quando casei, não houve qualquer dúvida, portanto, habituar-nos um ao outro também. E depois termos o nosso primeiro filho, que foi desejado, que foi planeado. E então foi um percurso natural, mas ao mesmo tempo que eu queria muito, já desde, aliás, as minhas brincadeiras sempre foram muito à volta do mesmo. Depois, mesmo com o meu irmão, o meu irmão era mais novo e eu a cuidadora. E depois um bocadinho a referência também, um bocadinho à semelhança do que as minhas colegas estão a dizer, a Patrícia e a Maria Conceição, das nossas mães. Eu vivi muito também com a minha avó, cuidadoras, protetoras, e então e brinquei até muito tarde, portanto, mesmo com 13, 14 anos no bairro da minha avó, a brincar sempre às mães, não havia opa, era às mães. E então, acho que até o meu percurso de vida e agora percurso de vida profissional vai um bocadinho nesse sentido. No meu caso também fortalece aqui mais esse desejo de mãe e mãe Maria educadora, como já disse, portanto. E tu és daquelas mulheres que, antes de ser mãe dos seus filhos, estreou-se sendo mãe dos filhos dos outros, que traz até uma responsabilidade acrescida, não é? Pela tua profissão, como tantas outras educadoras e professoras por este país fora, iniciando a sua carreira, tomam nos seus colos os filhos de outras, não é? E aprendem também a reforçar, eventualmente, essa vontade de ser mãe. E, Maria da Conceição, e como é que foi ter no colo, pela primeira vez, a primeira filha? E a segunda, se calhar, também foi igual, mas ter na primeira vez no colo este ser que esteve... Sim. Estou a ouvir mal. Agora já estamos a ouvi-la, Conceição. O sentimento é de uma eterna alegria. Nós não nos conseguimos expressar. Mas é curioso que da minha primeira filha, quando ela nasceu, eu beijei-a tanto e cheirei-a tanto e ela cheirava a pêssego. E eu ri muitas vezes. E cheirei-a muito e achava que ela cheirava a pêssego. E depois, quando ela fez os 18 anos, eu fiz um arranjo de mesa com pêssegos, com a minha camisa de noite, que eu tive a Rita com a camisa de noite e com flores. Foi o arranjo de mesa. Porque ela, a primeira ideia que me vem é o cheiro, porque eu queria cheirar, queria beijar, queria agarrar, queria abraçar. E é o afeto, eu queria comê-la de beijos, eu queria abraçá-la, queria agradecer. É uma coisa inexplicável, não dá para explicar. Mãe é colo, é afeto, é ternura, é poesia, é encanto, é tantas coisas bonitas ser mãe, é algo maravilhoso. É para a vida, é para sempre. Patrícia, houve medo nesse primeiro momento ou o medo é coisa que não mora aí?
Não, não houve. Houve muita alegria, foi ótimo, 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 ótimo agarrar a Maria Filipe ao colo. Foi muito bom. Ela nasceu de cesariana, não consegui logo, no momento a seguir ao nascimento, tê-la comigo. Ela foi diretamente para o quarto, para o pé do pai, e eu, passado algumas horas, cheguei lá, depois de ter recuperado ali da anestesia, e foi ótimo. É uma sensação indescritível. É não tirar os olhos da nossa filha, daquela coisa ótima, desta oportunidade que Deus nos dá, agradecer. Lembro-me perfeitamente de agradecer, olhar para ela e agradecer a Deus e a Maria este dom e o facto de me permitirem ser mãe. Foi muito bom. Um amor incondicional e que só quando somos mães e passamos é que eu acho que se percebe, não é? E que se percebe e é muito bom. É olhá-la nos olhos e não lhe tirar os olhos de cima, enchê-la de beijos, como a Maria da Conceição. Não me cheirou a pêssego, mas é uma sensação extraordinária. É muito bom, muito bom. Nina, há 6 meses, mais ou menos, estavas a ter assim um bebê no colo. Como é que isso foi? À semelhança da Maria Conceição, o Vicente estava salgadinho, porque me retiraram e meteram-no logo em cima, e eu, de braços, um para cada lado, que depois também me fez, mas já, porque estava em figura de Cristo, eu não podia agarrar, mas beijei-o, e ao beijá-lo ele estava salgadinho. Então, é a presença que eu tenho do meu primeiro filho, é o beijo salgadinho e o facto de não lhe poder tocar, mas estar aberto, eu tinha os braços abertos. No meu segundo filho, o cheiro já era mais doce porque estava já vestido, não me deram logo. Então, quando me meteram no peito, eu já o pude agarrar. E o facto de o agarrar é um descobrimento, chorei. Depois chorei, pronto, eu choro, eu chorei, agradeci imenso e por aquele momento que estava a vê-lo pela segunda vez, mas que não tinha corrido tão bem quanto o primeiro, e então foi muito bom, é inexplicável. Mas eu achei engraçado porque no meu caso era o salgadinho e foi o doce, e depois quando fui para o quarto, logo o instinto do colo foi quando é o amamentar. Portanto, esta ligação forte que eu, no meu caso, esta quase também da sobrevivência, não é? Foi logo de os tentar amamentar e o cheirinho e ainda a tremer muito e desejosa de os poder agarrar, mas e de não estar naquela pressão do hospital. Estarem junto a mim, mas não estarem as enfermeiras, não estarmos só nós na nossa casa, no nosso canto, no nosso ninho, e desfrutar. À semelhança que quando cheguei a casa com os meus filhos, quer de um, quer do outro, foi outro choro, foi agarrar o meu marido, foi agradecer por estarmos bem e por estarmos todos na nossa casa, aqui no nosso ninho, completamente. Muito bem, estás-te a aguentar, não choraste ainda, está a correr bem. Já percebi que neste dia há tudo menos medo, mas e depois? De que medos é que padecem as mães quando começam a perceber que aquela vida iniciou e que vai enfrentar o conjunto de mundo que temos cá fora? Conceição, que medos é que uma mãe passa a ter e que não tinha, eventualmente, antes de ser mãe? Mais responsabilidade, é uma vida que está à nossa responsabilidade. No meu caso, muito concretamente, aquilo que nós na nossa família tínhamos sempre muito receio era a falta de saúde. Era a saúde, era sempre essa questão. Porque passámos, com a nossa primeira filha, passámos algumas dificuldades a nível de saúde e, portanto, aquilo que valorizamos imenso é a saúde. E quando nasceu a segunda menina, foi uma lufada de ar fresco que nos veio
tornar mais felizes ainda, se é que eu posso dizer isto, mas o nosso foco era sempre se elas estavam doentes, se ia acontecer alguma coisa, era sempre essa a preocupação maior, porque o resto vem tudo por acréscimo e vamos vivendo um dia de cada vez. Eu acho que, apesar de ser uma grande responsabilidade, uma vida, duas vidas, a educação das nossas filhas, a saúde, foram sempre os focos principais. A saúde e a educação delas. Foi basicamente isso. Mas, mais uma vez, só podemos dar graças a Deus por a vida que temos, pelas filhas que temos. E eu, como há pouco a Nina falou, eu gostava também de reforçar a figura paterna, o pai. Porque se uma mãe é uma mãe na verdadeira acessão da palavra, é também porque tem um pai muito presente, é também porque tem um pai protetor, um pai amigo, um pai que nos fortalece a nossa relação de família, de casal. No meu caso foi assim, é porque esse pai existe, por isso é que talvez eu seja uma boa mãe, sem desprimor, por causa do meu marido, por isso é que sou mãe. É algo que se conjuga, que se articula, que faz de nós uma pessoa só, um do outro e os dois de Deus. É a família, a maternidade, é algo que se vai fazendo ao longo do nosso percurso, vai-se construindo a nossa família, a nossa identidade, a nossa relação, os filhos, a educação. Vamos, às vezes, sem nos apercebermos, peço perdão, daquilo que estamos a construir. E um dia mais tarde, no meu caso, vocês ainda são muito jovens, mas eu agora olho para trás e vejo o percurso que fizemos e as filhas que nós temos hoje e a família que conseguimos. Isso é tudo fruto da nossa vida que fomos construindo e transmitindo aos nossos filhos. E isso dá-nos uma alegria enorme olhar para trás e ver que aquilo que nós fizemos, que não valorizámos na altura, mas que elas foram bebendo o leite materno, foram aprendendo, foram construindo a vida delas também. Isso é muito bom. Quando eles crescem e nós vimos os resultados do nosso esforço, da nossa vivência, é muito bom. Vocês vão se lembrar disso um dia, quando elas crescerem, a Nina e a Patrícia vão se lembrar, e o Nuno. Com certeza, com certeza, com certeza. E Patrícia, do que é que a mãe Patrícia tem medo que a Patrícia não tinha? A mãe Patrícia tem medo de não conseguir dar à Maria aquilo que os meus pais me deram a mim. Todas as ferramentas essenciais para um crescimento saudável, o amor, a união e ensiná-la a voar. Dar-lhe aquilo que é necessário para ensinar a voar. Com amor. Com amor tudo se faz. Não é preciso muito. E o meu medo é esse, é não conseguir estar à altura, não conseguir ser aquela mãe que a Maria aos poucos também vai criando expectativas, não é? E nós não conseguimos ser as mães e os pais que eles precisam e que eles querem, e não conseguir transmitir os valores que me foram transmitidos a mim, foram transmitidos ao pai, e não conseguimos transmitir isto à Maria. Mas o meu medo começou no dia em que ela nasceu, não tive. Passado 2 dias a Maria teve um pequeno problema, não foi nada de grave, mas uma análise deu ali um valor menos correto e a Maria teve que ir para a neonatologia e nesse dia tive muito medo. Chorei muito, horas a fio, e a Maria foi para a neonatologia no dia do pai. Então quando o pai chegou ao pé de mim ao hospital eu não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém, chorei com muito medo. Aí sim, aí senti a responsabilidade do que é ser mãe. Senti aquilo que uma mãe sente quando nos tira o filho, não é? Quando me dizem, mãe, a filha agora tem que ir fazer antibiótico. E eu para mim faço antibiótico a tomar um xarope. E ter que levar a Maria
para a neonatologia e vê-la a ser picada, vezes sem conta, para lhe apanharem uma veia, pôr um catéter, porque ela sempre foi uma menina muito mexida e depois não parava, é muito duro. É muito duro ver os nossos filhos sofrer. E esse é outro medo. É vê-la, o meu medo dela sofrer e eu não conseguir, não é? Como Maria viu Cristo, não é? Como Maria viu Jesus sofrer e não pôde fazer nada. E é esse é outro dos medos. Esse é outro dos medos. Obrigado. Mas cá estamos, disse sim, direi sempre sim, e cá estarei para ajudar e para estar na caminhada e espero conseguir cá estar muitos anos para ensiná-la a voar e dar-lhe aquilo que é necessário. Obrigado. Melina, e contigo? O mundo já assusta? O futuro já assusta? Sinto mais essa responsabilidade e esse medo hoje. Quando fumei pela primeira vez, talvez pela ingenuidade, por tudo estar a correr bem, tudo correu bem, ao contrário da Patrícia e da Maria Conceição, o meu primeiro filho, tudo correu bem. Nem houve tempo de grandes medos, não houve. Agora, com o segundo filho, começou, quer na gravidez, quer logo quando nasceu, que também o tiraram. Portanto, eu senti medos que nunca tinha sentido com o meu primeiro filho. Portanto, foi completamente ao contrário da Patrícia e da Maria Conceição. Inclusive há 2 meses ter ficado mais pequenino também internado. Portanto, eu com o meu filho mais novo aprendi a sentir mais medo, senti mais medos, pelo Vicente até, pelo meu filho mais velho. Senti coisas que nunca tinha sentido, mas no entanto sinto-me mais forte, mais capaz, não sei, e ao mesmo tempo com uma ligação ainda mais forte a eles. Era um bocadinho ontem que dizia que depois do sofrimento a vida renova-se, depois do sofrimento a vida renova-se. E eu senti coisas que nunca tinha, eu sofri como nunca tinha sofrido do meu primeiro filho. E senti-me ao mesmo tempo, apesar de nunca ter escondido as minhas fragilidades, como ainda hoje, eu quando tenho que chorar em frente a eles choro, eu quando tenho mas tornei-me ao mesmo tempo mais forte e de uma ligação ainda mais especial aos meus filhos e até com o meu marido, um bocadinho ali por o que a Maria Conceição dizia, eu subscrevo cada palavra, porque o pai é extremamente importante e na minha casa é essa união, nós somos um só e os dois somos Deus completamente. E estes medos em nós, acho que foram crescendo pela experiência do meu segundo filho, não tanto pelo primeiro, por aquilo que sentimos agora com o segundo, que não sentimos com o primeiro filho. Foi tudo tão bom, fluiu tudo tão bem, parece que nem havia tempo para medos. No entanto, o nosso segundo filho já fez questão de nos mostrar muitos medos e muito medo do futuro. E depois o facto de eu acho que também de ser educadora, acabo por ser um bocadinho exigente às vezes na educação e como vou ouvindo mais coisas e vou a mais formações e acabo como mãe às vezes querer-lhes transmitir mais coisas, mas eles são crianças mas são pessoas e ter aqui mais exigência às vezes é nisso, é na educação, porque tenho muito medo do futuro no sentido das incertezas e querer que sejam crianças, pessoas sólidas, estruturadas, com valores, e um bocadinho aquilo que a Patrícia dizia, nós temos depois a figura dos nossos pais, não é? Pessoas responsáveis, pessoas trabalhadoras, e acho que é um bocadinho estas referências que nós temos, que apesar de nós, eu falo por mim, não vivemos com dificuldades, mas foi tudo mais fácil, acho, e daqui para a frente não vejo essa facilidade, e então ao mesmo tempo quero que sejam pessoas com os pés assentes na terra, e isso é tão exigente. Eu tenho tanto medo dessa exigência, mas acho que estou a sentir esse medo agora. Também ainda sou mais nova, não é? Mas no momento que acho que estou a sentir mais medos agora do que propriamente há 3 anos atrás. É verdade. Obrigado. Então, e todas já ouviram com certeza a frase de que mãe é mãe. E apesar de nestes tempos mais recentes o pai ter efetivamente assumido cada vez mais o seu papel
de pai, como figura. Aliás, vocês já frisaram todas aqui a importância dessa figura na relação com os filhos e na solidez da família. A verdade é que, digam-me lá, os vossos filhos continuam a chamar-se sempre mais pela mãe, não é? É, Conceição. As minhas gostam muito também do paizinho, graças a Deus. Gostam muito do paizinho e da mãe, mas a mãe é sempre o porto de abrigo. E o pai é a mesma coisa, porque nós não escondemos nada um do outro. É muito verdade aquilo que eu disse há pouco. É um bocadinho assim, um do outro, os dois de Deus. Eu e o meu marido, apesar dos nossos momentos menos bons, como qualquer casal, mas somos um só, porque partilhamos tudo e elas procuram tanto o colo do pai como da mãe, basicamente, mas às vezes é normal, chegam-se mais à mãe, mas praticamente é com os dois, porque ele também é um pai muito zeloso, muito orgulhoso das filhas, muito amigo, muito protetor, fez sempre sacrifícios por elas, como eu disse há pouco. A mais velha teve um problema de saúde grave e depois, quando a mais nova nasceu, elas são a Ana Rita e a Ana Raquel, quando a Ana Raquel nasceu, eu fiquei durante muitos meses em casa e ele ficava sempre a trabalhar, a fazer horas e a trabalhar mais, para poder permitir que eu pudesse ficar com a mais nova, para que ela tivesse mais defesas, para que ela tivesse mais saúde, porque a nossa preocupação foi sempre essa. Como tivemos uma aprovação com a primeira, mas a relação também cresceu imenso, a nossa relação enquanto casal, e começámos a olhar para as pessoas de maneira diferente, a sentir as dores dos outros, a preocupar-nos mais com os outros, a olhar para as pessoas de maneira diferente, e isso é algo que fica para sempre. É uma marca na nossa vida, é algo que nos identifica e que faz parte da nossa identidade. E começámos a preocupar e a calçar um bocadinho os sapatos do outro e a fazer sacrifícios e a estar sempre muito presente naqueles momentos que as pessoas precisam. E a nossa relação foi-se também solidificando, foi crescendo assim, porque no meio da adversidade é que nós vamos crescendo enquanto casal, enquanto família, enquanto comunidade. É no meio das dificuldades, é na cruz, não é nos momentos bons, é nas dificuldades que nós conhecemos verdadeiramente as pessoas que nos rodeiam, as pessoas com quem nós mantemos contacto. É nas dificuldades, não é nas facilidades, sem dúvida nenhuma. E não há ressurreição sem a morte na cruz, isso eu não tenho dúvidas. Com a idade que tenho, já atrevo-me a dizer que isso é mesmo verdade. Não há ressurreição sem a morte na cruz. Obrigado. Patrícia, quando se ouve lá em casa a voz da Maria, o que é que na aflição, o que é que sai? Oh mãe! Eu desde o dia 13 de março até hoje, acho que nunca ouvi tanta palavra mãe como nesta quarentena que temos feito juntas. Eu acabei por consigo trabalhar em casa, em teletrabalho, o Valdemar sempre a trabalhar, então estamos as duas desde o dia 13 de março praticamente, à exceção de 2 ou 3 dias que eu fui ao escritório juntas. Portanto, é mãe. E mãe é mãe, mas também pai é pai e faz muita falta. A Maria, eu e a Maria temos uma relação muito cúmplice, somos muito amigas e fazemos, agora não temos feito, mas desde muito nova que fazemos o dia de mãe e filha, de vez em quando. Oh mãe, hoje é o dia de mãe e filha. E vamos, e ela acompanha muito, é muito companheira, gosta de ir comigo às compras, gosta de me ajudar e mãe é mãe. Mas a mãe é a mãe chata, como a Nina diz, a preocupação do futuro, de ser exigente. Eu não sou educadora, mas também sou assim um bocadinho chata e eu sou a mãe que ralha, eu sou a mãe que põe de castigo, eu sou aquela que estou sempre a pedir mais e mais e a exigir mais. E depois temos o pai, que não desfazendo da mãe a mãe, temos o pai, que o pai é o que dá os mimos,
O pai é aquele que não ralha tanto, é aquele que primeiro diz que não, mas a seguir a Maria dá um beijinho e vai lá e pronto, e está ali o pai para fazer o papel dele, que tem ajudado muito e sempre ajudou no crescimento da Maria e cá em casa, tal como a Maria da Conceição, cá em casa somos um, não é? Com as nossas coisas, com as nossas discussões, com as nossas birras de casal, eu mais, porque eu sou mais a teimosa cá da casa, mas ouve-se mais a palavra mãe nesse sentido. Primeiro sai a mãe, mas a Maria tanto recorre à mãe como ao pai. Muito bem. E na casa da Nina e dos seus 3 rapazes? Pois. Acho, pronto, com o Vicente, eu não sinto que haja assim muito só mesmo a mãe. Há uma ligação com a mãe. A mãe consegue ter uma conversa um bocadinho mais compreensiva, a mãe consegue, mas é muito também o pai. O Carlos é muito presente na vida deles. Eu acho é que neste momento, com o meu filho mais pequenino, há uma ligação que inevitavelmente houve. Portanto, quer seja a ligação materna e agora o facto de estar a amamentar há mais tempo que não tive essa amamentação tão prolongada com o Vicente, eu acredito muito nesse vínculo. O facto de com o Francisco já passámos por coisas mais complicadas, o facto de ele ter estado internado, eu estive com ele. Eu estive com ele na neonatologia, é muito eu. Então o que eu noto é que eu acho que o Francisco vai ser mais a chamar a mãe, porque inevitavelmente a mãe esteve presente só e só podia estar eu, por mais que o pai estivesse sempre, nem que fosse para a mãe ir a casa nesses momentos, mas vai ser mais aí a palavra da mãe para a boca do Francisco, porque na do Vicente é muito igual, mas há uma ligação muito especial, há um colo que a mãe acalma o choro, no colo do pai, vai ao colo do pai e chora, mas no da mãe cala-se mesmo. Mas o pai não quer realmente deixar, porque na minha casa também é assim. O pai acalma, mas a mãe tranquiliza completamente. A mãe tira o choro. Mas acredito que neste caso, na minha casa, há esta situação, há esta particularidade. O facto de que eu já vivi com o Francisco, esta ligação que acabei, na verdade, por não necessitar, e não precisar, e graças a Deus, de viver com o Vicente, mas que nos torna aqui, que me tornou aqui numa ligação especial, que eu acho que este menino vai chamar mais por a mãe, do que propriamente o meu Vicente, que é muito pai, e o pai é um grande companheiro, e ainda agora estão nas bicicletas, portanto, há uma grande... E o Francisco estaria aqui, se eu não estivesse neste momento aqui, eu estaria com o Francisco, e também o facto de nos dividirmos aqui um bocadinho, lá está, porque o Francisco neste momento depende mais de mim do que propriamente o Vicente, não é? Mas somos aqui os 4 um só, completamente. Obrigado. Isso leva-me aqui à minha próxima questão, que é, sabendo que não há boas nem más alturas para se ser mãe, gostava que me falasse um pouco que mudanças é que sentiram nestes últimos 2 meses, em que o mundo se virou aqui um bocadinho do avesso e se calhar até nos ajudou a colocarmos-nos no nosso verdadeiro lugar. Não sei, acho que o tempo também nos vai nos deixar aqui algumas mensagens. Como é que vocês têm vivido este tempo? Tem sido, independentemente de ser mais fácil ou mais difícil ser mãe nesta altura, como é que é a vossa experiência da maternidade na relação com os vossos filhos nestes últimos tempos de confinamento? Maria da Conceição. Tranquilidade, serenidade. No nosso caso, a nossa filha mais velha trabalha na área da saúde e só nos visita, vê-nos fazer visitas na rua, pronto, nós conversamos com ela na entrada de casa e ela na rua, é só como temos convivido com ela e nas redes sociais, pelo telefone, pronto, mas é necessário, é assim que tem que ser e nós aceitamos, claro. Com a mais nova, está em teletrabalho desde o dia 13 de março. Ora, tem sido uma alegria, porque nós, quando os filhos crescem, que criam asas e começam a voar, a mãe também se sente, e o pai, mas a mãe, de uma forma geral, não consegue esconder. E eu senti um bocadinho isso. A nossa filha mais velha casou o ano passado, no dia de São Pedro.
e eu senti um ninho vazio, senti que era um passo que ela tinha que dar e foi um passo muito consciente e faz parte da vida, mas eu senti, se calhar de uma forma egoísta, mas é sentirmos que os nossos filhos criam asas e voam. E agora, o facto da mais nova regressar a casa, que também criou asas e voou, está a trabalhar em Lisboa, e ela agora regressou desde o dia 13 e temos-la mantida aqui em casa, para nós tem sido uma alegria, pronto, temos a casa cheia. E entretanto, como eu frisei no início da nossa conversa, eu fui criada com a ausência da figura paterna desde os 12 anos e o meu marido foi precisamente a mesma coisa. E é curioso que nós nos encontramos porque tínhamos muitas coisas em comum e acho que não foi por acaso. Ele também ficou sem o pai com 12 anos e eu fiquei também sem o meu com 12 anos. Tiveram a mesma profissão. E quis Deus que nós nos juntássemos, acho que não foi por acaso. E tivemos sempre um bocadinho a preocupação, digamos assim, de proteger as nossas mães. Apesar delas terem ficado viúvas muito jovens, não voltaram a casar, viveram só para nós, mas nós achámos desde o momento que casámos que tínhamos uma obrigação para com elas. E temos vivido sempre a nossa relação de família sempre de uma forma muito alargada, porque elas fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano, dos nossos momentos bons, dos menos bons, sempre nos apoiámos em tudo. E agora é óbvio que uma já tem 81, a outra tem 76, e nós achamos por bem, elas vivem em Alcáçovas, nós vivemos em Évora. Elas foram sempre mulheres independentes, que fizeram sempre a vida dela, que trabalharam. Agora, neste momento, inspiram-nos mais preocupação e nós decidimos trazê-las para Évora. Portanto, é uma casa cheia de mães. Concentração de mães. Cheia de mães e filhos e netos e pronto. E tem sido assim a nossa quarentena, pronto. A viver em comunidade, digamos assim, a nossa casa é grande, temos espaço para elas e têm-se mantido aqui. É óbvio que às vezes há dias em que pode surgir ali um pequeno conflito, porque elas têm uma forma de estar e de ser diferente, é normal, cada um tem a sua forma de estar, mas nós vamos gerindo e nós com a idade que temos já, também vamos aprendendo muitas coisas. A idade é um posto, como se diz na gíria, e nós aprendemos que não vale a pena valorizar determinadas coisas e temos que morrer um bocadinho para nós próprios e dar o lugar ao outro. É um bocadinho assim, e no caso delas é isso que tentamos fazer aqui no nosso dia a dia para conseguir ultrapassar aqueles momentos menos bons. Elas têm o espaço delas, têm a casa delas, ainda são autónomas, estão ansiosas, mas nós, com esta preocupação que tivemos sempre ao longo da nossa vida, quando as nossas filhas eram pequenas, nós fazíamos férias, sempre fizemos férias juntos. E depois de vez em quando uma dizia, e porque já são horas de ir para casa, porque a menina tem que ir almoçar, já devia estar a dormir a sesta. São estes pequenos conflitos assim, estas coisinhas mínimas que fazem parte. É óbvio que hoje, com a idade que tenho, já não me dou a esse tipo de coisas. Pronto, nós vamos crescendo enquanto pessoas, enquanto profissionais, enquanto mães, enquanto família, estamos sempre a crescer todos os dias, todos os minutos. E eu gosto muito de falar, eu peço perdão, o Nuno que me mande calar, já não vou dizer mais nada. Não tenho, eu tenho um problema na vida, nunca fui capaz de mandar calar mulheres bonitas, nunca. É um problema grave. Grave. Patrícia, já percebemos aí um bocadinho que tem sido Patrícia mais Maria em casa, não é? O que é que mudou? Foi realmente este estarem mais próximas, mais juntas, mais tempo? Estar mais próximos, sim. Desde que a Maria nasceu, que tem 10 anos, é a segunda vez, por assim dizer, que nós estamos mais tempo juntas a tempo inteiro, não é? Eu estive com a Maria, em virtude da minha profissão, não tive a licença de maternidade, que o normal das mães têm. Só estive 2 meses com ela, ao fim de 2 meses ela foi para o pé da avó
foi quem da avó que cuidou dela, que ela não foi para a creche, e além destes 2 meses, é agora, não é? Desde o dia 13 de março até hoje, e tem sido uma partilha constante em teletrabalho, com a Maria a estudar, mas de grande partilha. Este ano, com tudo isto, tanto ela como eu, fizemos anos as duas em quarentena, e então, mais uma partilha especial, e ela dizia, mãe, o dia de hoje é só para nós as duas. E eu dizia, filha, mas nós passamos as duas o dia inteiro, 24 sobre 24 horas. Portanto, mas ela quis marcar e conseguiu, tanto no dia de anos dela como no meu, marcar e que fosse um dia diferente, apesar de 24 sobre 24 horas as duas, desde o dia 13 de março, mas este tempo de confinamento, este tempo de quarentena que o Covid nos obrigou, tem sido de partilha de experiências, com alguns atritos, porque a Maria está a entrar na pré-adolescência, né, com 10 anos, quer muito já ter a sua autonomia e tem, fazer outras coisas, aquelas guerras de mãe e filha, de lá está a mãe chata, com a filha sempre com uma resposta para tudo e a querer arranjar alternativas, mas tem sido crescimento e tem sido de ensinar-me mais uma vez a mim a ter calma, a saber respirar. Como diz a Maria da Conceição, o tempo traz tudo, não é? Vamos aprendendo e muitas das vezes, e é isto que eu tenho aprendido muito, a saber que tenho que ter mais calma para com a Maria, mais calma no meu dia-a-dia para com todos e saber dar mais, tentar dar mais de mim, desvalorizar certas coisas e dar importância àquilo que realmente é importante, que é o amor. Eu até disse isto e partilhei isto com algumas pessoas no meu dia de anos, o importante é o amor, tudo o resto vai-se gerindo. E a quarentena tem-me ensinado isto, e tem-me obrigado a deixar de ser tão mandona, tão, eu não digo que não quer dizer autoritária, mas tão chata com tanta coisa, e aprender a darmos mais e estarmos mais junto uns dos outros. Há quem diga que a quarentena, não é? E temos ouvido muito aí na televisão, isto tem feito para que as famílias estejam mais unidas, mais próximas. No nosso caso tem sido mãe e filha, porque o Valdemar trabalha, sempre conseguiu ir trabalhar, o trabalho dele assim permite. Mas confesso que nem sempre é fácil. Não é fácil estarmos 24 horas sobre 24 horas debaixo do mesmo teto, porque a vida, o nosso dia-a-dia não é isso que nos obriga, não é? Cada um nas suas vidas e só estamos juntos à noite praticamente, e agora não. E tem as suas coisas boas, tem outras menos boas, e com essas nós aprendemos a crescer e acho que mas tem sido salutar, tem sido bom. Eu ia sugerir, o balanço é positivo. Eu ia sugerir que na próxima semana pudesse juntar ali à casa da Maria da Conceição e seriam mais duas lá. Ok, pode ser. Quando nos permitirem, juntamos-nos todos. Nina, tu antes da quarentena já estavas de alguma forma em quarentena, já estavas em casa a gozar o teu período de maternidade e curiosamente voltas ao trabalho na quarentena não saindo de casa. Como é que se gera estas coisas todas? Nós passámos aqui em casa por algumas fases. Portanto, eu estava realmente de licença quando começámos a quarentena. Entretanto, entra o pai de licença e eu em casa em teletrabalho. Portanto, tivemos um mês de abril nesta condição. Mas lá está, há uma grande organização e eu consigo estar a trabalhar descansada porque quando não é o tempo das maminhas, o pai está com eles, portanto, e eu consigo estar verdadeiramente, até para me distrair um bocadinho deles, porque eu realmente já vivia portanto, o meu marido entra muito cedo no trabalho, e então eu sempre consegui ir levar o meu mais velho ao colégio e voltar para casa e estar, portanto, eu estive sempre realmente muito em casa, por causa do pequenino, não é? Então, ao mesmo tempo voltar ao trabalho, parece que estar aqui sozinha no computador, e é este o meu cantinho aqui, e ele estar com eles, até faz ter um tempo para mim, que é mesmo assim, pronto. Mas, entretanto, chegámos a maio, em que o pai, por questões laborais, também está em casa.
foi assim um embate, porque eu continuo a trabalhar, o pai era suposto estar a trabalhar, mas não está, e então houve aqui um embate que chocalhou aqui os nossos corações, mas ao mesmo tempo, vamos lá, eles estão connosco, estamos todos em casa, estamos todos bem, e tem sido, acho que um tempo, até de tempo, porque eu dou por mim a trabalhar, mas eu saio daqui e vou andar de bicicleta, vou dar uma caminhada, e se eu estivesse a trabalhar, eu chegava a casa e ia tratar do jantar, eu não tinha o tempo que acabo por ter a qualidade de tempo que vejo que temos agora. O mais velho sim puxa mais por nós, mas lá está, depois está muito aqui o pai para me proteger nesse sentido e vamos dar uma volta, vamos embora, e eu fico com o mais pequenino, portanto nós aqui conseguimos dividir muito bem o nosso tempo, somos organizados nesse sentido, conseguimos, eles têm tempos diferentes e estão com necessidades diferentes, verdade que sim, mas para já, como estamos os 4 em casa, mas ao mesmo tempo só um em teletrabalho e o outro que não está, consegue dar aqui um apoio gigante mesmo, que permite que tudo até flua com alguma sanidade, apesar de toda a logística, mas que tudo flua aqui em casa com muito amor acima de tudo. Mas com o tempo, eu acho que é o tempo, e dei aqui mais, valorizei mais o tempo, tenho que, mesmo quando estou a trabalhar, eu tenho que chegar a casa e tenho que estar com eles, porque eu não fazia isso, e eu agora vejo que estou em casa, que estou a trabalhar, mas consigo estar com eles, leio uma história, e eu não fazia tanto isso, procurava fazer, mas não fluía da mesma maneira, é um facto. Muito bem, este é o tempo de reforçar as famílias, a equipa, que era aquilo que as famílias supostamente deveriam ser todo o tempo, não é? Mas é verdade que este tempo agora extra que nos é dado, de conseguirmos estar mais por casa, tem-nos dado esta vantagem. Olha, a nossa conversa está agradável, já vai longa e estamos quase a terminar. Perguntava-vos então, lançava-vos este desafio aqui de, estando a viver esta semana pelas vocações, esta questão de ser mãe é ou não uma vocação? A partir do pressuposto que a vocação é o chamamento, é aquele chamado que se faz com palavras, com sinais e que vai amadurecendo na nossa vida. Ser mãe é uma vocação, Maria da Conceição? Sem dúvida nenhuma, é uma vocação, porque o papel da mãe é único. Uma mãe não se cansa de fazer tudo pelo filho ou pela filha. Uma mãe está sempre atenta para escutar. Uma mãe é única, uma mãe faz sacrifícios, trabalha, cozinha, faz aqueles mimos. Uma mãe é uma entrega total, é um dar-se continuamente. É um amor radical, é extremo, eu acho que, e volto a dizer, este dom é dado a todas as mães do universo, a todas as mães do mundo inteiro. Muitas delas é que não tiveram a mesma oportunidade do que nós, porque eu acho que não há mães que não amem os filhos, mesmo aquelas a quem são retirados. As mães, uma mãe ama sempre o filho, sempre da mesma forma. A vida, as circunstâncias é que são diversas e a vida não é igual para todos, mas uma mãe ama de uma forma inconfundível, única, verdadeira, extrema. Uma mãe é mãe, como dizia o Nuno, mãe é mãe, sempre. Muito obrigado. Patrícia, a jovem Patrícia, um dia, há muitos anos atrás, numa capela de Vila Viçosa, falou-me da vocação de Maria. Esta Patrícia, que é hoje mãe, tem nesse passo uma vocação? Acho que sim. E olha que há pouco tempo aqui em Arrumações em Casa passou-me pelas mãos as minhas notas dessa capela e daquilo que eu falei nesse dia. E
é uma vocação, sem dúvida nenhuma. É uma vocação, é uma coisa que nasce, que está connosco. Eu acho que a tenho, mas que tenho ainda muito para aprender, não é? E se não fosse uma vocação, nós mães não conseguiríamos suportar e passar por certas fases das nossas vidas, não é? Umas melhores, outras menos boas, com os nossos filhos, em família, mas é mesmo tem que ser uma vocação. É uma vocação e tem que ser, e de aprendizagem constante. De aprendizagem constante. E que eu tento, que falho muito, mas que tento olhar para Maria e ir buscar a ela muitas das vezes a força e os ensinamentos para o meu dia a dia, para continuar sempre a dizer sim e para conseguir ser, e peço muitas vezes nas minhas orações, ser a mãe, já que Deus me deu este dom, que Ele me mostre o caminho para ser a mãe que Ele quer que eu seja. Olhando para Maria, olhando para a minha mãe, que é o exemplo na terra que eu cá tenho, para conseguir levar esta vocação a bom porto, não é? Porque em qualquer vocação, seja de mãe, seja de profissional, seja de sacerdote, é preciso nós também alimentarmos, irmos beber a algum lado, não é? É isto que eu preciso e que eu peço e que eu quero, é que esta minha vocação de mãe cresça e olhando para a minha Maria, para a minha filha Maria, consiga olhar para ela e ir buscar essa força e aquilo que é necessário, os ensinamentos necessários para ajudar a crescer e dar-lhe aquelas bases que são necessárias para também ensiná-la a voar. Obrigado. Nina, temos vocação para a vida? Acho que sim. Acho que sim. E procuro cada vez mais essa vocação, esse chamamento. E eu acho que este, ainda um bocadinho a falar sobre o que nós há pouco estávamos a falar, o facto de estar com tempo, tem sentido mais isso, tem sentido mais essa força, essa vocação, essa vontade. A Patrícia e a Maria Conceição já disseram tanta coisa. Agora, mas cada vez mais. E muito com o apoio da minha mãe, lá está, porque tentámos fazer melhor, para tentarmos, porque lá está, eu ainda sou nova, não é? Mas partilhar um bocadinho aqui os meus receios, não é? E tentar procurar fazer melhor. E acho que este chamamento, que é mesmo assim, esta vocação de ser mãe, é uma aprendizagem a cada minuto, porque a cada minuto acontece qualquer coisa que nos mete à prova. A cada minuto acontece qualquer coisa que nos deixa com dúvidas. E termos este espírito de amor, termos vontade e de dizer que sim, e que eu vou conseguir e que eu tenho que fazer o melhor que consiga, porque esta é a minha vocação também. Esta mãe é a minha vocação. É uma das minhas vocações, sem dúvida nenhuma. Muito bem, muito obrigado. Perguntava-lhes agora, em género de encerrarmos aqui esta nossa conversa, que desde já vos digo que foi muito agradável e foi para mim um privilégio. O que diriam vocês agora aos vossos filhos, assim, neste momento, se eles aparecessem aí, não estão longe, com certeza, o que teriam vocês para lhes dizer agora? Maria da Conceição. Eu amo-vos do fundo do coração, com toda a minha alma. Patrícia. Olha, diria aquilo que muitas vezes lhe digo e vou-te a resposta que a Maria também me dá muitas vezes. Amo-te milhões. E a Maria responde, adoro-te infinitos. Bonito.
Nina, e o que dirias aos teus 2 príncipes pequeninos? Olha o que digo todos os dias, nem que seja o nosso momento à noite, em especial com o Vicente, todos os dias. Dorme bem, filha, muito. E isso é o que eu digo todas as noites, todos os dias aqui em casa, seja o mais velho, que já diz para mim, responde logo, muito. Também já o amo muito. Aqui as palavras, que é o melhor que nós temos, utilizar as palavras para descrevermos aquilo que sentimos, e ao pequenino já vou dizendo. E já o irmão diz, portanto, já o Vicente diz ao Francisco o mesmo, que é o que ouve eu dizer ao Francisco. E isso então ainda mais delicioso a gente ver que eles acabam, o mais velho acaba por fazer o mesmo com o pequenino, que eu amo muito. Muito obrigado. As conversas agradáveis passam rápido. Oh, não, desculpa-me interromper. Posso? Sim. Posso só ler aqui uma coisa que eu, entretanto, há pouco estávamos aqui a falar e lembrei-me de uma coisa e fui pesquisar, estava aqui a falar convosco e a pesquisar, sobre o que é ser mãe, e fui buscar um poema que Madre Teresa de Calcutá escreveu e que eu gosto muito, entre outros, mas do que é sobre o que é ser mãe. E Madre Teresa dizia: ser mãe ensinará a voar, mas não voarão o seu voo. Ensinará a sonhar, mas não sonharão o seu sonho. Ensinará a viver, mas não viverão a sua vida. Ensinará a cantar, mas não cantarão a sua canção. Ensinará a pensar, mas não pensarão como você. Porém, saberá que cada vez que voarem, sonharem, viverem, cantarem e pensarem, estará a semente do caminho ensinado e aprendido. É isto que eu espero um dia mais tarde que a minha filha consiga. É isto que eu quero fazer na minha filha, criar-lhe esta semente, dar-lhe esta semente e ela ter os seus sonhos, fazer o seu caminho, viver a sua vida, cantar as suas músicas, mas com a semente que os pais lhe puseram. Acho que é isto que é ser mãe. Ser mãe é muito isto também. Muito obrigado. E são com estas palavras proferidas por uma verdadeira mãe do mundo. Madre Teresa de Calcutá perfilhou na sua vida muitos que não tinham mãe e que, mais do que não ter mãe, não tinham mundo. E Madre Teresa, como outras pessoas que consagraram a sua vida a essa causa, foi uma mãe desses que nunca tiveram mãe. E, no fundo, veio também dar, fechando aqui esta verdade de que ser mãe é uma vocação, até porque muitas houve no mundo que foram mães de filhos não seus. Resta-me agradecer, portanto, é com profunda gratidão que me dirijo a vós neste final de conversa que foi muito agradável e desejando também que todas as mães da nossa Arquidiocese recebam com carinho esta sua condição de ser mãe e este desafio que é com certeza uma vocação para a vida. A todos aqueles que nos vão ouvir, o nosso cumprimento e o nosso desejo de que ser mãe, ser pai e ser família não seja uma coisa de um dia, mas que seja verdadeiramente um dia que se prolonga por toda a vida. Foi um prazer. Convidava-vos para encerrarmos em sinal também da grande mãe do mundo, a terminarmos com uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça. Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.